Bom, nessa aula 10 e 11, nós vamos continuar falando de sistema linear, só porque agora é pela regra de Cramer. Então, eu preciso trabalhar com vocês, uma vez que na grade curricular exige que a gente trabalhe os dois processos. Eu coloquei aqui um exemplo, é fácil de entender. A questão número 1 do exemplo está lá: resolva o sistema 2x menos 5y igual a menos 2 e 3x mais 2y igual a 16, pela regra de Cramer. Bom, o que nós vamos fazer? Para desenvolver um sistema linear pela regra de Cramer, primeiro a gente vai trabalhar os determinantes. Então, nós temos aí o determinante em relação aos coeficientes e os determinantes em relação às variáveis. O determinante em relação aos coeficientes, nós vamos no sisteminha pegar os acompanhantes de x, vai representar a primeira coluna, os acompanhantes de y vai representar a segunda coluna, e aí a gente vai desenvolver o determinante dos coeficientes. Como aqui nós temos um determinante de ordem 2, já conhecemos o processo de resolução, então vai ficar 2 vezes 2, 4, menos da regrinha, 3 vezes menos 5, menos 15. Então, nós sabemos que para desenvolver um determinante de ordem 2, é só fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 2 vezes 2, 4, menos da regra, 3 vezes menos 5, 15. Resolvendo, 4 menos dá mais 15, que é igual a 19. Esse D que nós colocamos aqui representa o determinante. Então, o determinante dos coeficientes é igual a 19. Depois, nós vamos ter de calcular o determinante em relação às variáveis. As variáveis aqui do sistema é x e y. Então, nós temos que desenvolver mais dois determinantes. Para calcular o determinante da variável, para calcular o determinante em relação à variável x, o que a gente faz? Nós vamos pegar os coeficientes de x. No lugar deles, nós vamos colocar os termos independentes. Então, menos 2 e 16 são os termos independentes. Vai formar a primeira coluna, onde a gente tinha a coluna dos coeficientes de x, então a gente vai colocar a coluna dos termos independentes. E os coeficientes de y permanecem, porque a gente está trabalhando determinante em relação à variável x. Então, aqui menos 2, menos 5, 16 e 2. Desenvolvendo, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 16 vezes menos 5 dá menos 80. Então, vai ficar menos 4, menos dá mais 80. Menos 4 mais 80 dá 76. Então, o determinante em relação à variável x é igual a 76. Depois, nós vamos fazer o mesmo com a variável y. Nós vamos desenvolver o determinante, chamado determinante em relação à variável y. Então, nós vamos conservar os coeficientes de x, 2 e 3, e dessa vez nós vamos trocar os coeficientes de y pelos termos independentes, que no caso é menos 2 e 16, e desenvolver o determinante. 2 vezes 16 dá 32, menos 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, nós temos 32 menos mais 6, que é igual a 38. O determinante em relação à variável y é igual a 38. Pronto. Então, nós calculamos o determinante dos coeficientes, calculamos o determinante em relação à variável x e calculamos o determinante em relação à variável y. Para identificar o valor de x, que é o que a gente está fazendo, nós vamos pegar o determinante em relação à variável x e dividir pelo determinante dos coeficientes. O determinante em relação à variável x é 76 e o determinante dos coeficientes é 19. 76 dividido por 19 é 4, então o valor de x é 4. Depois nós vamos fazer o mesmo com o y. Então, nós vamos pegar o determinante em relação à variável y e dividir pelo determinante dos coeficientes. O determinante em relação à variável y é 38. E o determinante dos coeficientes é 19. 38 dividido por 19 é 2. Então, logo nós temos que o sistema vai ser possível determinado e o conjunto de solução é 4 e 2, que é o valor de x e o valor de y.
Bom, o primeiro exemplo, a gente colocou um sisteminha simples, de ordem 2. É lógico que ninguém vai desenvolver um sistema de ordem 2 por escalonamento ou por regra de Cramer. Eu fiz questão de colocar um sisteminha de ordem 2 para mostrar o processo, para facilitar o entendimento. Mas ninguém vai utilizar o Cramer ou escalonamento para resolver um sistema de ordem 2. Aí tem outros recursos, nós conhecemos o método da adição, o método da substituição, que é mais prático, mais direto. Então a gente vai resolver por um desses dois processos. Agora, o aluno, se quiser resolver por escalonamento ou por Cramer, vai chegar no resultado também. Mas essas últimas regras que a gente está trabalhando agora, geralmente é utilizada para desenvolver sistema de ordem 3 para frente. Então, a gente, mais uma vez, repetindo, eu coloquei o primeiro exemplo de ordem 2 para ficar mais fácil de todo mundo entender. Mas, na verdade, esses processos são utilizados para desenvolver sistemas de ordem 3 para frente, ordem 3, ordem 4 e assim por diante. Bom, aqui no segundo exemplo, a gente colocou um determinante, ou um sisteminha, envolvendo 3 equações e 3 incógnitas. O processo para desenvolver por Cramer é o mesmo que nós utilizamos no sisteminha de ordem 2. Então, primeiro a gente vai fazer o determinante dos coeficientes, depois o determinante em relação à variável x, o determinante em relação à variável y e, por final, o determinante em relação à variável z. O determinante dos coeficientes já é assunto que vocês dominam muito bem, então a gente vai explicar isso aqui, mas a maioria já sabe. Então, vou pegar os coeficientes de x, representar a primeira coluna, os coeficientes de y vai representar a segunda coluna e os coeficientes de z vai representar a terceira coluna. Desenvolvendo o determinante de ordem 3, aqui nós encontramos resultado 5. Para encontrar o determinante em relação à variável x, o que a gente vai fazer? Vai trocar os coeficientes de x, que representa a primeira coluna, pelos termos independentes. Por isso que aqui ficou 3, 6 e 3, em vez de ficar 2, 1. Então, essa coluna foi substituída pela coluna dos termos independentes. E os demais coeficientes permanecem os mesmos. Então, o que é trocado para calcular o determinante em relação à variável x são somente os coeficientes de x. Aí desenvolve o determinante, aqui nós calculamos, encontramos o resultado 9. Lembrando que, se quiser usar o processo longo, dobrando as duas primeiras colunas, funciona da mesma forma. Tem aluno que prefere fazer direto e tem outros alunos que preferem dobrar as duas primeiras colunas e desenvolver. Depois nós vamos trabalhar o determinante em relação à variável y. Então, vai conservar os coeficientes de x, os coeficientes de y agora vai ser substituído pelos termos independentes. Então, pode observar que aqui são os termos independentes, 3, 6 e 3. E os coeficientes de z permanecem. Uma vez que nós estamos trabalhando o determinante em relação à variável y. Então, desenvolvendo o determinante, nós encontramos aqui que o determinante em relação à variável y é 12. E por último, nós vamos desenvolver o determinante em relação à variável z. Então, os coeficientes de x permanecem, os coeficientes de y permanecem e os coeficientes de z, por sua vez, vai ser substituído pelos termos independentes. Desenvolvendo o determinante, encontramos um resultado 9. Então, aqui nós temos o determinante em relação à variável z, que é 9. Para encontrar o x, o y e o z, o que a gente faz? Isso aqui é uma regrinha. Então, o x vai ser igual ao determinante em relação à variável x dividido pelo determinante dos coeficientes. Então, ficou 9 sobre 5. O y vai ser igual ao determinante em relação à variável y dividido pelo determinante dos coeficientes. Ficou 12 sobre 5. E o z é igual ao determinante em relação à variável z dividido pelo determinante dos coeficientes. Ficou 9 sobre 5. Identificados os valores de x, y e z,
Nós temos um sistema possível determinado e o conjunto de solução vai ser igual a 9 quintos, 12 quintos e 9 quintos.